Olá, hoje nós vamos continuar falando sobre o reino animal. Como eu disse a vocês no vídeo anterior, a gente estava falando sobre os invertebrados, onde nós estamos focando nos 8 grupos que são estudados nos livros didáticos. Nós estudamos poríferos, quinidários, platelmintos e nematelmintos. No nosso vídeo de hoje, vamos falar sobre anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos, certo? Então, só relembrando, nós estamos falando dos invertebrados e eles possuem características gerais. Uma delas é o fato de eles não possuírem crânio e nem coluna vertebral. Além disso, temos as outras características que são gerais do reino animal, que a gente estudou. Células eucarióticas, ou seja, que possuem núcleo delimitado por carioteca, são pluricelulares, ou seja, possuem várias células, são heterotróficos, não são capazes de produzir o próprio alimento. E aí nós temos outras características que são exclusivas de alguns grupos e vão evoluindo ao longo dos anos, tá? Como a gente falou, o fato de ser diblásticos, triblásticos, que é a questão dos tecidos embrionários, ou de ser acelomado, pseudocelomado ou celomado em relação à cavidade que se forma, de ter sistema circulatório aberto ou fechado, entre outras características que a gente viu no vídeo anterior, nos outros grupos, e agora a gente vai ver em relação a esses grupos aqui. Então, a gente começa falando sobre os anelídeos. Como o nome já diz, anelídeos vem de anéis, então são seres invertebrados que possuem o corpo dividido em anéis. Eles podem ocupar diferentes habitats, dependendo de qual grupo que a gente está estudando, e tem como características gerais o fato de serem triblásticos, que a gente já viu lá no vídeo anterior, que foi uma característica evolutiva que surgiu. Celomados, ou seja, eles já têm uma cavidade verdadeira, e a simetria deles é bilateral. Relembrando, bi vem de 2, lateral lados. Então, é quando eu consigo partir o indivíduo em 2 lados bem semelhantes, que é o nosso caso, simetria bilateral também, tá? Aqui a gente tem a imagem de uma minhoca, que é um exemplo clássico dos anelídeos, que todos nós conhecemos. O sistema digestório deles é completo, a gente viu lá nos nematelmintos, lembram? Platelmintos, sistema digestório incompleto, ou seja, eles não têm ânus. E aqui, nos nematelmintos é completo, nos anelídeos também. Sistema circulatório fechado, respiração cutânea na minhoca, por exemplo, que ela é terrestre, branquial nos que são aquáticos. Excluindo os poliquetos, que são dioicos, lembram? Dioicos, eu tenho 2 órgãos reprodutores em indivíduos diferentes. Monoicos, eu tenho um ser com os 2 órgãos reprodutores, que é o mesmo, monoico é o mesmo que hermafrodita. Então, excluindo os poliquetos, todos os outros anelídeos são hermafroditas, ou seja, são monoicos. Classificação deles: eles podem ser oligoquetos, poliquetos ou irudinhos. Queto significa cerdas, oligo significa poucas. Então, oligoquetos são os animais anelídeos que possuem poucas cerdas. Essas cerdas são curtas e ficam situados, esses animais estão situados em locais terrestres úmidos, tá? Que no caso a respiração cutânea a gente tem aí a minhoca, minhoco-sul, mas também existem alguns oligoquetos aquáticos, e aí nesse caso eles têm respiração branquial. Os poliquetos, quetos cerdas, poli significa muitos, então significa dizer o quê? Que eu tenho muitas cerdas. Essas cerdas são bem evidentes, a gente pode ver aí na imagem, e o exemplo são os nereis e os tubículas. Então, nessa imagem a gente consegue ver claramente que eles têm bastante cerdas evidentes.
Os irudíneos ou os aquetas. Vem de negação, quetos, cerdas. Então, aquetos não tem cerdas e irudíneos devido à substância irudina. Não dispõe de cerdas evidentes, podem ser encontrados no meio aquático ou no meio terrestre úmido. São monóicos ou hermafroditas e o exemplo clássico é o sanguessuga. O nome irudíneos é porque o sanguessuga ele libera uma substância anticoagulante chamada irudina. Por isso eles receberam esse nome. Os moluscos, o nome também já sugere. Molusco vem de mole, então são os animais de corpo mole. É o segundo maior grupo de animais em número de espécies já descritas. Alguns representantes deles possuem concha, rica em carbonato de cálcio, e outros não possuem concha, tá? A maioria deles é marinho. Como assim concha? Por exemplo, as ostras. As ostras, elas possuem uma concha bem visível. Já as lesmas não possuem. Professora, mas lesma e sanguessuga são muito parecidos. São, mas detalhe. A lesma é um molusco devido às características diferentes. Por exemplo, os anelídeos têm corpo dividido em anéis, é um corpo segmentado. Já os moluscos não têm. Então aí entram outras características também. A respiração pode ser branquial, pulmonar ou cutânea, dependendo da espécie que está sendo estudada. O sistema circulatório é aberto e eles se reproduzem de modo sexuado também, tá? A classificação. Eu posso ter os gastrópodes, podes vem de pé, gastro, vem de gástrico. Então, é porque eles possuem os pés muito próximos, aí ligados ao sistema gástrico. O sistema dele, os órgãos vitais, está aí dentro da concha. Eles têm essa concha em espiral formada de uma única peça. Antigamente eles eram chamados até de univalves, alguns autores ainda utilizam esse termo. Os exemplos mais conhecidos é o caracol e o caramujo, que tem concha, e a lesma, que não tem. São o maior grupo de moluscos reconhecidos até agora. Os bivalves, bi vem de duas valvas, ou pelecípodes, são moluscos de ambiente marinho que tem duas conchas, como a gente falou. Então, bi vem dessas duas, elas se abrem e tem um ligamento que faz com que elas fiquem unidas, tá? Um exemplo bastante conhecido são as ostras, né, que formam as pérolas. Além disso, nós temos também as vieiras. Cefalópodes. Cefalo, cabeça, podes, pés. Então, pés ligados à cabeça são esses que têm os tentáculos. Ou eles não têm concha, ou têm uma concha interna, como o náutilo. O exemplo deles a gente vai ter também, além do náutilo, o polvo e a lula. São os moluscos mais complexos. Já possuem um sistema nervoso bastante desenvolvido e possuem olhos semelhantes aos olhos dos vertebrados, semelhantes aos nossos, né, nós vertebrados, tá? E assim, uma coisa interessante é que nós temos aí um grupo de cefalópodes que ele libera uma substância de coloração escura quando ele se sente em situação de estresse, ou de ataque ou de defesa, fazendo com que ele consiga, né, fugir ou atacar com mais facilidade. Os artrópodes representam o grupo com maior diversidade de espécies conhecidas. Artro vem de articulado, podes vem de pés, então eles têm pés articulados, possuem exoesqueleto, então exoesqueleto é esqueleto externo. Lembrando que esse exoesqueleto ele pode sofrer um processo de muda ou equídese. Por exemplo, o gafanhoto. Então, quando ele vai crescendo, aquela roupa dele, aquela casca, que a gente compara uma roupa, é igual a gente, quando a gente cresce, a roupa não serve. Então, aquela roupa, aquela casca dele, aquele exoesqueleto não vai mais servir. O que é que acontece? Ele abandona aquele exoesqueleto e nasce um novo exoesqueleto nele, tá? É uma característica dos artrópodes. A barata, às vezes você pisou ali e pensou que ela morreu, e não. Ela pode só deixar ali o exoesqueleto para enganar e ir embora. Então, o sistema digestório deles é completo, a digestão é extracelular, sistema circulatório aberto, sistema respiratório adaptado ao modo de vida, geralmente traqueal. Por isso, quando a gente coloca veneno da barata, ela fica para cima, para conseguir respirar e não morrer. O sistema sensorial deles é bem desenvolvido, a gente percebe isso. E a reprodução
sexuada. Classificação deles. A gente tem os hexápodes, pods, pés, hexa, 6. São aqueles que têm 6 patas. É a principal classe desse subfilo aqui, é essa, dos insetos. Possuímos cerca de 900 mil espécies já catalogadas. Além das 6 patas ou 3 pares de patas, nós temos também 2 pares de antenas e 1 ou 2 pares de asas entre os insetos. Exemplo, abelha, mariposa, gafanhoto, pulga, traça, barbeiro, mosquito. E falando em sistema sensorial, vocês já tentaram pegar uma mosca? O que acontece? Ela sente, né? Então ela tem uma percepção muito boa, principalmente por causa dos olhos compostos. Então, eles são um grupo bastante adaptado e desenvolvido. Então, a gente tem aqui uma imagem da borboleta, que é um dos exemplos de insetos, certo? Lembrando que eles também podem sofrer metamorfose, tá? Então, a gente chama eles de metábolos. Os que sofrem metamorfose, metábolos, como a borboleta, e os que não sofrem, ametábolos, tá? E esses que sofrem metamorfose, ela pode ser completa, onde ele se modifica completamente, como é o caso dessa borboleta, ou incompleta, quando ele modifica apenas algumas partes, algumas características. Os quelícerados são os que possuem quelíceras. Eles não têm mais 6 patas. Nesse grupo aqui, a gente tem 8 patas, tá? Então, 4 pares de patas, não tem antenas, e no lugar da mandíbula estão as quelíceras ou palpos, por isso que eles recebem esse nome. Então, é a classe dos aracnídeos, a gente vai ter aí aranha, carrapato, escorpião, ácaro, tá? Que vamos ter aí os aracnídeos e escorpionídeos. A gente tem aí o exemplo, podemos observar as quelíceras aí na frente e as 8 patas, que são os 4 pares de patas. Os crustáceos é um subfilo dividido em muitas classes. Aqui a gente tem apenas uma introdução, então eu coloquei como exemplo aqui a malacostraca, que é o camarão, a lagosta, o caranguejo, que são bastante conhecidos nossos, e a cirripédia, que é a das cracas, que é menos conhecida. São animais marinhos, a maioria deles, e possuem geralmente 5 pares de patas. Geralmente porque existem alguns tipos que não têm os 5 pares, ou seja, não tem as 10 patas, e 2 pares de antenas. Observem, ó, insetos 6, lá nos aracnídeos 8, aqui nos crustáceos 10 patas, então aí já é um diferencial entre eles. Que a gente tem o exemplo da lagosta, que está aí nesse grupo que a gente acabou de falar. E os miriápodes. Os miriápodes, eles eram chamados assim, porque miri vem de mil, podes vem de pés, então miriápodes devido à presença de muitos pés, tá? E a mais conhecida deles vai ser a classe dos diplópodes, que entre eles a gente tem aí o piolho de cobra ou embuá, que é o outro nome que ele recebe e que todos nós conhecemos, né? E os quilópodes é um ou outro também bastante conhecido dentro do grupo dos miriápodes. Eles têm entre 15 e 170 patas e entre eles está aí a lacraia ou centopeia, onde devemos ter bastante cuidado porque eles têm um mecanismo de defesa um pouco ofensivo a nós, né? Quando eles se sentem atacados. Eles gostam de ficar dentro de sapatos, escondidos em folhas, entre outros ambientes que eles consigam também se manter aí camuflados. Então, tá aqui o piolho de cobra, para quem não conhece. Esse aqui, observem aí que ele tem realmente várias patas. Professor, ele parece com um anelídeo. Legal, mas ele não é um anelídeo devido a essas outras características, sistema circulatório, de excreção, de posição das patas e de ter essas patas articuladas, entre outras características que a gente falou. Então, aqui a gente tem agora o último grupo de invertebrados que a gente vai comentar nesse vídeo, que são os equinodermos. Eles são animais marinhos, ao contrário dos artrópodes, que tem exoesqueleto. Aqui nós temos um endoesqueleto, endo significa interno, então esqueleto interno, que é formado por placas calcárias rígidas.
Possui um sistema de pés ambulacrais. Que é isso? É um sistema formado por uma rede de canais hidráulicos que permite a locomoção deles. À medida que ele vai se enchendo de água, ele vai conseguindo se locomover. Nessa imagem, a gente tem aí o ouriço do mar, que é um representante dos equinodermos, bastante conhecido nosso. Provavelmente ele está aí na praia devido à maré. A maré leva e traz ele de volta para o mar, tá? Se isso não acontecer, ele acaba morrendo porque eles são animais aquáticos. O sistema digestório deles contém boca, estômago, se for carnívoro, intestino e ânus. A respiração é branquial, já que eles são aquáticos. A reprodução pode ser sexuada, como a gente já estudou em outros seres invertebrados. E também pode acontecer a regeneração, semelhante ao que a gente viu lá nas planárias. O que acontece? Eu posso recortar esse animal e ele dá origem a novos seres. No caso especial aí da estrela do mar, por exemplo, isso vai acontecer se tiver um pedaço do disco central dela. E são deuterostômicos. É o primeiro grupo de invertebrados com essa característica, como a gente viu lá na evolução. Além dos equinodermes, quem vai ser deuterostômicos somos nós cordados. E o que é isso? É quando o blastóporo dá origem ao ânus primeiro, tá? Então, é uma característica aí de evolução. Classificação. A gente vai ter os asteroides, onde o representante típico é a estrela do mar. Geralmente, a gente vê a estrela com 5 braços, dispostos como raios, mas algumas podem chegar até 40 braços. Na extremidade de cada braço, há olhos rudimentares em desenvolvimento evolutivo que permitem que ele consiga ter uma melhor percepção do ambiente que ele está. Então, aqui a gente tem na primeira imagem uma estrela tradicional com 5 braços e aqui na segunda imagem uma estrela com vários braços, né? E podemos observar que as colorações também são variadas. Aqui a gente tem os ofiuroides. Um exemplo deles é a serpente do mar. Observem que ela é parecida com a estrela do mar. Ela também tem o disco central, que vão partir os braços, mas ela vai fazer um movimento ondulante. Ela tem os braços bem maiores. E esse movimento ondulante dela vai facilitar o deslocamento. Os crinoides, o exemplo clássico é o lírio do mar. Possui uma base que fica presa ao substrato, de onde vão sair os braços ramificados, que dão ao animal esse aspecto aí de planta. Então, eles são muito confundidos com plantas, mas são, na verdade, animais invertebrados, equinodermos, crinoides. Os holoturoides, o mais conhecido é o pepino do mar, também chamado de holotúria. Ele vai ter o corpo cilíndrico, dotado de minúsculas placas que não são unidas e que lhe dão uma consistência um pouco menos rígida, já que essas placas não estão unidas. E aí a gente tem a imagem do pepino do mar para caso alguém não conheça ainda. E os equinoides. Os equinoides a gente tem 2 exemplos clássicos, o ouriço do mar e a bolacha da praia. O ouriço do mar é aquele lá do início dos equinodermos, também chamado de pindar. Tem o corpo recoberto por espinhos venenosos, são móveis que são usados para o seu deslocamento. Então, é um mecanismo de defesa e de ataque dele. E a bolacha da praia, também chamada de corrupio, possui o corpo achatado, então o ouriço é arredondado e a bolacha achatada como um disco, apresentando na região dorsal o desenho de uma estrela. A gente pode ver aqui, essa primeira imagem é o ouriço e a segunda imagem é a bolacha da praia, só para a questão de ilustração. E aqui a gente encerra a fala sobre os animais invertebrados. Em um próximo momento, a gente vai estar falando sobre os cordados, sobre os animais vertebrados, tá? Então, vamos estudar aí e para frente, fazer dar certo.